E começando a revisão do capítulo 2 de Boruto. E de cara, me parece que a releitura do filme vai durar um pouco mais do que eu imaginei. Esse capítulo não teve elementos novos em relação ao filme. Ele cobre o treinamento do Boruto aprendendo o Rasengan como foco principal, onde ele acaba usando trapaça para ser aceito como discípulo do Sasuke, e termina com a aparição do Momoshiki Kinshiki capturando o Hashibi. Isso tudo avança mais ou menos uns 10 minutos de filme em relação ao capítulo anterior, ou seja, temos uns 33 minutos de filme juntando os dois capítulos. Além do acréscimo de um flashback mostrando o embate entre o Sasuke e o Kinshiki. Infelizmente eu serei breve, pois o capítulo é basicamente de transição e não teve muitas diferenças com o filme, mas algumas coisas valem ser ressaltadas. Bom, e de início nós temos uma página colorida e não duas como a Shonen Jump da semana passada dizia, mostrando que o Sasuke teve seu design levemente refinado, o que parece ter agradado muita gente ao meu ver. O cabelo dele está mais próximo do design do Kishi, e eu também percebo que tem uma certa influência do feedback dos fãs nessas mudanças de design. Só que não vão achando que isso é porque tem um bando de animal aí fazendo petição e xingando no Facebook. O fandom japonês, que são os que realmente têm voz e que realmente importam, que podem decidir alguma coisa aqui na mudança do traço ou qualquer coisa nesse novo mangá, aceitaram muito bem o traço do Ikemoto. Lá não tem essa comoção estúpida que estão fazendo por aqui. Mudança de traço em continuações e spin-offs é algo corriqueiro e comum. Claro que com algumas ressalvas, e é em cima dessas ressalvas que eles estão trabalhando. Até entre o fandom ocidental eu não vejo mais esse rage todo que eu vi no capítulo passado. Além de um mês ser tempo mais que o suficiente para você rever um pouco seus conceitos e digerir melhor o novo traço, percebendo que o traço de Ikemoto não é essa horroridade toda, não é um traço completamente diferente, é só um traço diferente do Kishi em certos pontos e que você logo se acostuma. Nós também percebemos que o traço geral do Ikemoto deu uma bela melhorada no capítulo desse mês. Vemos que o traço dele não teve aquela oscilação de qualidade como no capítulo anterior, o traço dele se manteve coeso e sem aquelas desproporções e falhas de anatomia gritantes do capítulo anterior, apesar delas ainda existirem, né? Em vários quadros o traço dele estava quase que 99% igual ao do Kishi, cara. Não é à toa que esse cara foi escolhido, esse capítulo é a prova disso. Aquela cena de luta contra o Kinshiki foi retratada de forma espetacular no mangá, cara. Que foda! Eu sinceramente não tava achando que aquela sequência de luta seria retratada de forma tão fiel e, acima de tudo, com tanta qualidade. Eu só acho que faltou uma cena do Sasuke se encontrando com eles à primeira vista, como foi descrito na Light Novel, que até justificou o motivo dele não usar todos os seus poderes ali de cara. E durante o treinamento do Boruto, cada ângulo, cada expressão, abertura de boca, a Sarada olhando o treinamento, cara, ali eu nem senti que se tratava de um traço diferente, apesar do Konohamaru tá bem diferente do traço do Kishi, né? É interessante que eu não senti todo aquele climinha entre o Boruto e a Sarada como no filme. A preocupação dela com o Boruto foi bem mais evidente no filme. Aqui pareceu que ela só estava um pouco curiosa com o treinamento. E sinceramente, cara, ainda tem gente com mimimi e chororô com o traço de Ikemoto? Tudo bem que o traço dele ainda não está no mesmo nível do Kishi. Mas olha a evolução que tivemos de um capítulo pro outro. Puta que pariu. Olha, vamos ser sinceros aqui. A maior diferença do traço deles está no cabelo de alguns personagens, olhos, boca, falta de sombreamento nas roupas e algumas expressões. Tirando esses detalhes, toda a estrutura do traço do Ikemoto vem do Kishi. O que falta no traço do Ikemoto é um certo refinamento, mais sombreamento nas roupas e em certos detalhes, um cuidado maior com a proporção dos personagens e sua anatomia,
Tirando isso, cara, o traço do Ikemoto está totalmente ok. Ele vai melhorar isso com o tempo, como ele já vem melhorando. E olhem que o Ikemoto está começando agora. O Kishi tem 15 anos de experiência. Olhem só aonde o Ikemoto chegou no segundo capítulo do mangá. Olha, eu não vou continuar falando dessa questão do traço, pois eu tenho um vídeo especial falando disso, mas eu só digo uma coisa. Quem está reclamando do traço está reclamando mais de certos detalhes, como cabelos de certos personagens, que descaracterizam um pouco o seu design original do que do traço em si. Eu não vou julgar você que está achando o traço estranho ou que não combina com determinado personagem, pois essa é uma reação normal. Nós já acompanhamos Naruto há vários anos. Um traço novo sempre será difícil de se acostumar, mas você vai acabar se acostumando. Mas também não é para fazer uma tempestade de merda por causa disso. Eu não tô vendo aqui algo como o Cavaleiro do Zodíaco episódio G, que tem um traço bizarro, apesar de não ser mal feito, e está muito distante da obra original. Se o traço de Ikemoto é tão ruim assim para algumas pessoas, o que dizer do traço dos primeiros 20 volumes de Naruto ou do próprio traço atual do Kishi, que não está tão distante assim? Um leitor mais experiente, mais hardcore, por assim dizer, já se vacinou dessa frescura com traço. Você vai ler coisas desde Capitão Harlock, que tem um traço que faz seus olhos sangrarem, até coisas como Vagabond, que particularmente tem um dos melhores traços que eu já vi no mangá. Eu leio coisas como Hunter x Hunter, One Piece, Shingeki no Kyojin com um sorriso no rosto, e todos eles são mangás extremamente criticados pelo seu design bizarro ou traço mal feito, e até com certa razão, principalmente Hunter x Hunter. Mas sinceramente eu não me importo, pois o importante aqui é o conteúdo que eles proporcionam. Quem tá reclamando do traço do Ikemoto não faz mínima ideia do que é traço ruim, tá reclamando de barriga cheia. Agora, deixando esse assunto de lado, uma coisa que eu percebi no mangá e não tinha pego muito bem quando eu vi no filme, são alguns detalhes do castelo da Kaguya. Ali nós temos uma estátua da Kaguya mostrando seus chifres, além disso estátuas de pessoas meditando, que possuem chifres ao que parece, no topo da cabeça. Parecendo muito com ogros chineses, que possuem um chifre no topo da cabeça, enquanto japoneses possuem 2 chifres. Interessante que o Momoshiki Kinshiki na Light Novel são chamados de ogros. Isso parece indicar que os chifres são uma característica dos Otsukis puros, e a Kaguya possivelmente sempre teve chifres, o que desconsidera completamente aquela historinha filler que nós vimos no anime. E obviamente ninguém deve levar em consideração para início de conversa. Outra coisa que me chamou a atenção é que o Sasuke percebe que o Boruto está usando aquele bracelete da divisão científica, Dá até um close na manga dele. Foi interessante ver todo o descontentamento do Sasuke, todo o desapontamento dele. Quando ele fala que o Boruto era realmente diferente do Naruto e não esperava que ele fosse assim, ele não está querendo falar sobre o fato de que o Boruto é talentoso, mas sobre o fato dele ter usado trapaça. Por isso que ele fala que o Boruto precisa entender o que fez o Naruto ser quem ele é hoje, ou seja, o esforço e a honestidade, valores que o Boruto ainda não possui. Vendo uma cena dessas, eu acho foda como Naruto é um mangá que consegue te prender só com diálogo, só com interações humanas, sem que o personagem precise dar um soco. Pelo menos pra mim, eu tenho uma imersão imensa lendo esse mangá. Eu sinto o sentimento que o personagem quer passar com cada expressão, com cada diálogo, e eu me importo com isso. Quando você chega nesse nível, cara, é que você realmente está conseguindo aproveitar tudo que a história tem para te oferecer. Outro ponto interessante é que o Momoshiki fala sobre as bijus serem o fruto dividido. Esse diálogo não existe no filme. E sinceramente, cara, eu nunca parei para pensar por essa perspectiva. As bijus são o chakra, ou chakra se vocês preferirem, da Kaguya,
que foi adquirido depois dela comer o fruto. Portanto, podemos considerar que as bijus são parte do fruto de chakra, já que o chakra dela veio do fruto. Agora, parando para pensar, será que Himawari e Boruto têm alguma conexão com isso? Ambos possuem as linhagens do Hagoromo e do Hamura, além de serem filhos de um Jinchuriki com o chakra de todas as bijus. Será que os cabelos deles, em forma de um fruto, são alguma pista? Será que eles são algum tipo de representação do poder do fruto? Em breve saberemos. Enfim, eu esperava que a releitura do filme acabasse no 3º capítulo, em julho. Mas ao que parece, o primeiro volume de Boruto vai resumir todo o filme e ele terá 4 capítulos, o que significa que a releitura do filme acaba no capítulo 4. Lembrem-se que isso aqui é um mangá mensal, que costumam ter de 3 a 4 capítulos por volume. Ele vai ser lançado no dia 4 de agosto. E pelos meus cálculos, o capítulo 4 no dia 1º de agosto, mas isso pode variar. Então, no 3º capítulo, nós teremos o exame de Chunin e no 4º capítulo, a luta contra o Momoshiki, se eu estiver correto. E terminando o vídeo, eu sei que muitos de vocês não devem estar muito acostumados com o ritmo de um mangá mensal. Um capítulo por mês é algo demorado, mesmo que tenha muitas páginas por capítulo. Mas a cura disso, meus amigos, é o costume. Portanto, eu vou recomendar aqui alguns mangás mensais para que vocês possam ir lendo e se acostumando com esse ritmo. Eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nós nos vemos no próximo vídeo.